Fala, pessoal, começando mais um Trocando Ideias de hoje, número 41, segunda temporada, Segunda temporada, 41º. 41º, olha, parece que foi ontem, né, Marcos? Parece que foi ontem, mas estamos aí no caminho. A gente pede aí que vocês acompanhem a gente e, como sempre, um convidado super especial, cara que vocês vão gostar. Aliás, vocês já viram eles aqui no nosso estúdio. Ele no nosso estúdio, né? Hoje ele vai estar do outro lado, né? Hoje ele está do outro lado, né? Será que é a primeira vez? Eu acho que não. Vamos perguntar. Vamos saber. Né? Vamos saber. Mas antes de falar nossos apoiadores, patrocinadores, eu quero fazer um agradecimento especial aí para o Objetivo, né? Que completou 60 anos. Caramba. A semana passada tivemos aí a Bet Educação, né? Que é uma das feiras de educação, uma das maiores da América Latina, né? Então, fui gentilmente presenteado aí com o pessoal. Vamos abrir para o pessoal. Olha aí, abre aí o pessoal ver, ó, que legal. Tá? Ó, então, agradecer o pessoal aí do Objetivo. Essa casa que eu já estou já 40 anos, né? Dos 60 está 40, então, né? 40, perdi 20 anos aí, não sei o que é isso. E agradecer o pessoal da Unip também, ó. Vamos agradecer o pessoal aqui da Unip. O que temos aí? Opa, faz aí aqui na frente, aqui, ó. Aqui, ó. Tem um mimo aí, ó que legal. Então, agradecer ao pessoal, parabéns pelos 60 anos nessa história tão unida. João Carlos de Gênio, Dr. Drauzio Varela, professor Jorge Bri. A lista é muito grande de mestres, né, que faz parte, não vou falar que fez parte dessa história da Universidade Paulista e do Objetivo. Mas vamos lá? Bora. De Gênio foi um visionário, né, cara? De Gênio foi. Um exemplo aí para todo mundo. É verdade. Só não foi secretário de Educação, ministro da Educação, porque ele não quis. Teve convite. Caramba. Teve até convite, mas ele fez certo. Não entrou na política. Exato. É isso aí. Vamos embora? Vamos começar? Então, começando aqui do podcast no Estúdio Ecos, onde você pode tirar do papel o seu projeto de videocast, podcast, videoaula, webinar e tudo mais que você precisa, através do nosso WhatsApp 11 91972 8716, 11 1972 8716, ou então pelo site ecosestudio.com.br. Ecos escreve aqui, ó, como está na legenda, né? ECHOS, ecosestudio.com.br, para você tirar do papel o seu projeto de podcast, webinário, videoaula. Nosso colega aqui, nosso entrevistado, com certeza já vai produzir muito mais materiais aqui conosco também, né? É isso que eu ia falar. Lembrando que legal, o Ecos Studio está dentro da Unip Paulo Taboão, que vai falar melhor sobre isso é o professor Luizinho. É isso aí, ó. Você que quer realmente fazer uma graduação, uma pós-graduação, até hoje é o último dia. Hoje, sexta-feira, é o último dia? Sexta-feira, é o último dia. Para você entrar nesse... E, ó, tem um desconto super especial para você que quer fazer a sua graduação, realmente dentro de uma universidade de tradição, né? Seu diploma te espera aqui no polo da Unip de Taboão da Serra. Fala com a Cristina, fala que vai assistir o nosso programa aqui, Trocando Ideias, e vai ter uns super descontos, né? Então, é hoje. Dá tempo ainda. Corre lá, entra no site e faça a sua inscrição e realmente trace o caminho da vitória, né? De conquista de ter um diploma de qualidade, não é verdade? Né? Educação, né? Não tem jeito. É isso aí, fechado? Então vamos lá, vamos agora para Robson. Robson, um grande abraço para o Robson, para a doutora Flávia, doutora Flávia, né? Grande abraço. Então, você que quer, falando em Help Self, falando agora sobre tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Realmente, gente, a gente precisa muito disso daqui, tem que cuidar com muito carinho, né? E a gente usa produto. Tá na quebrada, bateria ruim, Help Self resolve. Serviço rápido, peças originais, qualidade garantida. Anote o WhatsApp, 93734-9952. 93734-9952. Seu celular novo, sem complicação. E olha, ele está aqui do nosso lado, aqui no Parque Pinheiros, né, pertinho. Assistência técnica até em 4 horas. HelpCell, chama que resolve. E resolve mesmo, não é verdade? No mesmo dia, olha, você que depende, né, como a gente, todo mundo depende desse aparelhinho, no mesmo dia, dependendo do serviço, você pode retirar o seu aparelho no mesmo dia. E o que é legal também que ele está fazendo, né, qualquer tipo de película, qualquer modelo antigo, novo, na hora para você também. Né? É isso aí, da capinha, né? Exato, a capinha também, personalização. Então, fala lá com o Help, fala que assistiu o nosso programa, fala com o Robson lá, fala com o pessoal, participei do programa, assisti. Pede um descontinho bacana. Chora lá que ele dá. Chora com
Vamos falar agora de negócios imobiliários através da P4 Negócios Imobiliários. Sonhe em ter a sua casa própria, pois é quem não sonha, né, ter o seu próprio teto aí, sem burocracia. Então deixe a burocracia por conta da P4 Negócios Imobiliários. Na P4 tem a solução perfeita para você. Assessoria completa em financiamento imobiliário com todos os bancos e olha só, para garantir as melhores taxas e também condições do mercado. E o melhor de tudo, hein? Você não paga nada até a emissão do contrato. Olha só que bacana, hein? Nossa assessoria, a assessoria da P4, é especializada e te acompanha em cada etapa desse processo. Pare de perder tempo procurando aí financiamento ideal. Dê o primeiro passo rumo ao seu sonho. Entre em contato agora com a P4 Negócios Imobiliários, o imóvel certo na hora certa para você, através do WhatsApp 957-43-1375, 957-43-1375, ou então vá tomar um cafezinho com o pessoal da P4 lá na rua Amaro Cavalheiro, 347, novas instalações da P4 também, ali no Parque Pinheiros, número 347. P4, como eu já disse, no imóvel certo, na hora certa para você. É isso aí, Marcos. E é que nem ele falou, toma cuidado para o seu sonho não virar um pesadelo. Tá? Porque um sonho tem que ser muito bem cuidado com pessoa que entende de verdade, não é verdade? E ela é uma consultoria, não é uma imobiliária, é uma consultoria para você realmente, na hora de adquirir o seu primeiro imóvel, não entrar numa roubada. Bom, falar em consultoria, vamos falar da Adler também. Já falei da Adler. Vamos falar da Eletrificar, para você que está procurando aí comércio de ferragens, ferramentas e também produtos para manutenção. Eletrificar. Eu pulei, né? Pulou, você pulou. Bingo. Vamos invertendo então. Vou falar da Eletrificar, depois você volta lá com o pessoal da Ótica Visão, pode ser? Pode ser. Beleza. Eletrificar a sua casa elétrica de confiança. Na Eletrificar temos tudo para o seu projeto elétrico, materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes, cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia, o que é melhor em grande variedade. Tudo isso com atendimento especializado e, é claro, preços competitivos com produtos das melhores marcas do mercado. Ligue agora em 4557-2201, 4557-2201, ou vá pessoalmente ali na Embu das Artes, na Elias Yasbeck, 2775B, em Embu das Artes. Eletrificar, energia para iluminar os seus projetos. Agora sim, Ótica Visão. Mas é isso mesmo, vamos lá. Agora, Ótica Visão. Depois você fala da Adler que já foi, né? A Adler já foi. Entendeu? Fechado? Vamos lá de Ótica Visão. Ótica Visão, mandar um grande abraço para o Marcelo, nosso parceiro, faz parte do nosso projeto. Aliás, o nosso convidado também faz parte do projeto do Conecta, né? Exato. Então, sua melhor opção, óculos, e o nosso convidado também tem um óculos bacana, deve ser da Ótica Visão, pelo óculos dele, coisa bacana, né? Ótica Visão, veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de qualidade para todas as necessidades, armas são modernas e confortáveis. E isso é tão importante, gente, confortável, porque a pior coisa que incomoda é um óculos doendo aqui do lado, apertado, é horrível, né? Atendimento personalizado e exame de vista no local. Na verdade, fica sobre loja, né? Isso. Faz o exame lá, né? E já facilidade, né? Facilidade, não é verdade? Cuide da sua visão com quem entende do assunto, hein? Entre em contato pelo telefone 940-875858. 940-875858. Ou vá pessoalmente na rua Ernesto Roça da Fonseca, número 208, Taboão da Serra. Ao lado de onde? Das agências do Correio, em frente ao Banco Itaú. Exatamente. Parque Pinheiros, ali perto do Poço Pinzeta, né? Exatamente. Aquela região ali, super fácil a localização. Fácil, né? Ótica Visão, mais que um óculos, uma nova perspectiva de visão. Você que quer chegar longe, né? De agradecer, porque o Marcelo está sempre participando lá dos comentários no YouTube, no nosso canal. Obrigado, viu, Marcelão? É isso aí, vamos esperar você comentando. É. Fechamos? Beleza. Fechamos. Então tá bom, agora vamos falar do nosso convidado, né? É. Ele já tem o programa dele, né? Que é um cara que está sempre nas redes sociais. Já é da casa. Já é da casa, da mídia. Quem nós estamos falando? Estava dando uma aula aqui, né? Fora do ar, aqui nos bastidores. Charles Witzel. Vamos fazer a apresentação dele aqui, não? Vamos falar. Vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho da história dele aqui, né? É um rapaz humilde. Mãe era diarista, estudou até a 7ª série numa escola pública. Já foi do funk, já foi do pagode também? Já fui também. Então, o cara já fez um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, igual o MacGyver. E hoje é host também, né, no podcast. É host também. Goldcast, que já trouxe convidados ilustres também. E trabalha com iFood também? Também, é o mestre do iFood. Gente, eu vou contar depois, deixa ele se apresentar aqui, fala aqui um pouquinho, depois eu vou falar o que aconteceu com ele antes dele chegar aqui. Para quebrar o gelo. Para quebrar o gelo, mas vai lá, Charles, até ficou vermelho, mas tudo bem.
mais nada agradecer pela presença Exatamente. Grande abraço aí, seja bem-vindo. Nós trocando ideias. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. A honra é toda minha. Tem um princípio na Bíblia que fala que a gente tem que dar honra a quem nos dá honra, né? Verdade. Eu acho que o primeiro passo para a gente abrir portas é sempre honrar aquelas pessoas que nos honram. Eu que agradeço aí o convite. E é isso, espero poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu know-how, da minha experiência, para o pessoal que estiver assistindo esse vídeo e multiplicar talento na vida dessas pessoas, né? E até pulei um pouquinho aqui, a gente sempre quebra o roteiro, mas ó, antes de a gente começar aí com um bate-papo, trocando ideia, o que aconteceu, Charles? Você mexe com iFood, é isso mesmo? Será que tá tudo a ver o que aconteceu lá? Tava fazendo alguma visita técnica? Premedito. Fala como é que é. Não, se eu pudesse, eu ia pegar o dono daquele restaurante e trocar uma ideia com ele. Falar, tem alguma coisa errada aí, irmão. O que tá acontecendo com sua embalagem? O que tá acontecendo? Foi aqui no shopping? Tá bom? Eu cheguei um pouco antes do horário, eu falei, vou dar uma volta aqui no shopping, perto do shopping Taboão, fui dar uma volta. E aí nisso eu fui pegar o celular e tinha um banquinho, eu fui sentar, sentei no banquinho normal, fiquei ali um bom tempo no banquinho. Você estava acompanhado do nosso querido Cleison? Não, senão já ia falar que era sacanagem dele. Mas você se ajeitou bem na hora que você sentou? Não, eu sentei normal e comecei a mexer no celular e tal, e depois quando eu levantei, aí a moça pegou e falou assim, moça, acho que sua bunda tá suja, né? Falou desse jeito? Bunda? Falou. Bunda mesmo? Se ela fala sua nádega, eu falo, para, tá muito... Aí ela falou, sua bunda tá suja. Eu falei, não acredito. Aí quando eu fui ver, tudo cheio, que você tem no hambúrguer. Aí o hambúrguer lá, cheio de molho, sei lá do que é. Ketchup, mostarda. Não, pior que foi um molho que saiu rápido, então eu acredito que é de qualidade, pelo menos. Não manchou, deve ser de qualidade, né? Mesmo? Aí eu fui no banheiro, tive que limpar, mas faz parte. Isso aí, já começa o dia. Quando é assim, né? Quando começa ruim é porque tem coisa boa, não tem jeito. Daí seria acidente de trabalho? Acidente de trabalho. Acho que o iFood já falou, opa, vai ter seus clientes lá que eu não te atendi. Tive que responder ao cliente. Né? É que nem a história, né, do pombo quando faz, né? Dá aquela marcação, né? Sorte, né? Sorte. Essa sorte eu não quero, não. Mas vamos lá. Vamos lá falar um pouquinho, conhecer um pouquinho da história. Só repetir aqui, né, para o pessoal que ainda não conheceu. A gente falou rapidamente, filho de diarista, estudou em escola pública, como o professor já disse, até a 7ª série, com esforço de seus pais, muito legal, conseguiu ingressar na escola particular, convivendo com realidades financeiras bem diferentes, a gente sabe como é que é isso, né? E tem a pergunta, né, que abre aí o nosso Então vamos fazer aqui, ó, o roteiro. A sua garra levou a construir uma carreira sólida como CLT, né? Então a gente viu que você construiu uma carreira realmente, onde você galgou posições de liderança, diversas empresas ao longo de 12 anos. Fala um pouquinho desse trabalho, como é que foi essa trajetória, né? E o que você aprendeu nessa jornada que é muito bonita, né? De construção, cara, que nem o Marcos falou, humilde, família humilde, né? E construir uma trajetória tão bonita que exemplo para outras pessoas para poder saber o caminho certo, né? Além de ser o caminho de Deus, né? Eu acho que o que esse CLT, né, na verdade, impactou na sua vida como empreendedor, né? O que você aprendeu de lá de trás para poder aplicar no empreendedorismo? Dá para absorver alguma coisa do CLT? Então, deixa eu começar do início, né? O que acontece? Eu fui um menino que tive... Graças a Deus aí com muito esforço, meu pai e minha mãe era diarista, é diarista até hoje, ainda faz, mas menos, né, claro. O meu pai, ele sempre foi operário, trabalhou 18 anos na última empresa, então ele sempre foi de ficar muito tempo na empresa, com muito esforço. Antigamente as empresas pagavam um monte de benefício também, né, vale-refeição era alto, aí premiação, disso, aquilo, tinha incentivo para os funcionários, coisas que hoje, infelizmente, os empresários deixaram de fazer. Pode ver que quem faz isso... É um know-how muito gigantesco, assim, eles estão muito à frente das outras empresas. E então meu pai, ele unia, né, o salário dele com os benefícios. Minha mãe trabalhava de diarista, na época acabava fazendo era uma rentabilidade alta, né, porque uma diarista que tem todos os dias fechadinha ali ganha bem, não ganha mal. Então me criaram com muito esforço, muito carinho, muita dedicação. Minha mãe sempre foi leoa mesmo, assim, eu sempre tive de tudo, diferente da onde eu morava ali. O pessoal da onde eu morava me considerava como playboy, né? Porque... Você não é do Taboão, né? Não, eu nasci e cresci na Vila Borges. É aqui próximo, ali divisa com Monte Alegre. Tá. Ali tem a mata, não tem a mata ali do Monte Alegre, da Adventista, a Rua da Adventista, atravessou, já está ali. Rosa Maria, depois é Vila Borges. Então eu sempre morei naquela região. E o comparativo com o pessoal que cresceu comigo, eu tinha uma classe aquisitiva melhor. Mas eu não era classe média alta. Quantos irmãos?
Uma irmã só, Luana. Mandar um beijo pra ela. Manda um grande beijo. Mandar um beijão pra minha irmã. Abelha Rainha também, empreendedora também. Graças a Deus tá dando certo também. Ó, o merchan, vai me pagar. Aí, ó, faz uma propagandinha aí dela e depois cobra. Ela mexe com doce. Vamos falar pra ela mandar uns doces pra cá qualquer dia. Opa, já tá convidada aí. Como é o nome da sua irmã? Luana. Tá no iFood? Tá no iFood. Abelha Rainha é o nome. Olha o nome. Criativo, Abelha Rainha, hein? Já tá Eles começaram com pães de mel, né? Aí a Abelha Rainha casou, né? E é fantástico, cara. De verdade mesmo. A embalagem, a forma que ela cuida da merchan, da marca dela, o brand que ela criou, muito sensacional. Eu vi lá no E vai, daqui a pouco vai explodir. Já daqui a pouco explode. Então, eu e minha irmã sempre fomos criados com muito carinho, muita dedicação, às vezes até o extremo, porque minha mãe, ela tinha dificuldade de dizer não pra mim. Então, isso, quando eu cheguei na fase adulta, mas depois eu vou explicar isso pra vocês, isso foi ruim. Aí minha mãe trabalhou muito, eu estudava escola pública, eu era folgado pra caramba, então arrumava muita confusão na escola pública. Jura? Muita confusão, eu era briguento. Eu era muito eu sempre onde eu chegava eu queria dominar, sabe? Esse instinto de querer dominar, de liderar, eu sempre fui assim. Só que eu usava de uma forma negativa, porque eu não sabia, eu era uma criança, né? E tinha sido muito mimado pela minha mãe e tal, pela minha família. Até que minha mãe decidiu me colocar na escola particular. Falou pro meu pai, Cláudio, faleceu. Meu pai faleceu em 2021. Aí minha mãe chegou, vamos colocar na escola particular, e colocou eu na Adventista. Aí eu estudei na Adventista, pra mim foi um choque, porque eu vim de escola pública. Fui pra uma escola cristã. Meu pai e minha mãe acreditavam em Deus e tudo, mas a gente não tinha o costume de frequentar a igreja. A gente ia de vez em quando, na igreja batista, em igreja católica, mas não foi nada, não cresci num lar cristão, de frequentar, etc. Aí eu entrei na Adventista. Diferente de muitas pessoas, quando tem esse encontro com pessoas que têm mais dinheiro do que... As pessoas se colocam no lugar de vítima. Eu sou pobre, agora... Eu não. Quando eu conheci isso daí, eu falei, peraí, eu quero entender esse ambiente, eu quero conhecer da onde que veio, como que foi. Então, desde quando eu tinha 13, 14 anos, eu já tinha esse instinto de olhar e falar assim, cara... Beleza, ele tem mais dinheiro do que eu, é filho de alguém rico. Tá, mas o que o pai desse cara fez pra chegar na posição pra chegar onde chegou? Não descredibilizando a minha mãe ou meu pai que não tinha, não é isso. Mas talvez a minha mãe e meu pai não fez algo que eles poderiam ter feito. Meu pai não terminou a escola e minha mãe também não. Então, naquela época eu entendia, você tem que terminar a escola, você tem que estudar, claro que isso é muito importante, mas não é só isso. Existem, o professor aqui está de prova, ele já deve ter formado várias pessoas que não usaram o talento que elas tinham e crescer. Por quê? Elas achavam que a responsabilidade de ser alguém estava na escola e não está. Não tá. Então, quando eu estava ali, eu sempre olhei muito o que as pessoas faziam, quem eram os pais dessas pessoas, como que eles se comportavam, como que falavam, como que agiam. E eu comecei a gerar um descontentamento. Falei, não, peraí. Minha mãe, meu pai, já vi minha mãe limpando privada dos outros, ajoelhada no chão, num sol quente. Não, isso daí eu não vou aceitar pra minha vida. Meu pai também chegava, meu pai trabalhava numa empresa que era produto químico, então ele tinha que entrar dentro de como se fosse um filtro, e limpar todo esse filtro de um produto químico. Então, uma das coisas que meu pai faleceu de câncer, eu tenho certeza que foi por causa de vestígio dessa empresa. Com certeza. Não devia ter EPI, né? Não, até tinha EPI, mas é produto químico, ele não poderia fazer aquilo. Ele não poderia entrar lá dentro. Aquilo ali não é feito, não pode ser feito de uma forma humanizada, tem que ser uma máquina para fazer exatamente. Aquilo. E aí foi gerando o olfato, né? Você cheira, você... Pode estar com máscara, mas não adianta. Não adianta. E aí ele acabou morrendo por causa disso anos depois, mas enfim. E pra mim era um descontentamento, que eu olhava, ia ter excursão da escola, por exemplo, Hopi Hari. Cara, não é um valor tão gigantesco alto assim. Só que pra mim a condição era, porque minha mãe já se sacrificava para pagar uma mensalidade. Beleza, eu tinha uma porcentagem lá, até mandar um abraço pro diretor Valdecir, professor Valdecir. Olha. Ele que conseguiu a bolsa pra minha mãe, na minha época pra mim, né? Em qual unidade que você estudou? Taboão da Serra. Lá quem era também o diretor, o professor William, que também foi diretor, conheci, que ficou um tempo lá. Então, eu só peguei o Valdecir, porque eu estudei da 7ª ao 3º, né? Foram só 5 anos, 6 anos que eu repeti o primeiro colegial. Você vê, eu repeti, iria perder minha bolsa, mas o Valdecir manteve. Caramba, olha só. Mas aí é o que a gente fala dentro da área de educação, né? O Marcos acompanha a gente aqui, tem que ter o teu lado de sensibilidade, né? E tudo tem que ser ferro e fogo, entendeu? Então, ele teve bom senso. Sabia que isso ia prejudicar muito mais você. Você já estava sendo prejudicado.
Porque a sua mãe e seu pai iam ter que pagar mais um ano daquela série. Sim. Né? Então é bom senso. Sim. Não, e ele ajudou muito, assim, minha família ajudava muitas pessoas. Tinha outras pessoas nas mesmas condições que eu, até pior. Como eu falo, eu não posso reclamar de questão de faltar nada dentro de casa, roupa, comida, nunca faltou, só que era tudo limitado, né? Por exemplo, teve a viagem, né, que o pessoal foi para os Estados Unidos, cara, um negócio que era fora de realidade para mim, né? Pô, 14 anos, foi na 8ª, 14 anos, todo mundo indo para os Estados Unidos, eu não podia ir. E aquilo pra mim me trouxe um descontentamento, mas não no sentido de culpar minha mãe por não conseguir, nada disso. Mas eu falei, não, cara, não é possível. Se essas pessoas têm acesso a isso, eu também vou ter. Boa. E foi difícil. Aí, beleza, terminei a escola, terminei no 3º colegial. Aí eu terminei a escola e aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 18 anos. Eu tive essa oportunidade de começar aos 18. A gente acaba começando antes, né? Por questão de condição financeira e tal. Eu tive essa oportunidade de começar com 18. Comecei a trabalhar numa empresa, não foi. Uma empresa boa, Editora Abril. Olha, Editora Abril, Meu primeiro emprego já foi na Editora Abril. Tipo 2 pau no salário em 2007. Meu, R$2.000. Aquela unidade lá da Marginal. Eu quase trabalhei lá. E hoje você vê, né? Tá fechado. Sim. Não, e você vê, eles me mandaram... grupo, né, como um todo. Você vê, eles me mandaram pra lá. Olha como minha mãe sempre foi leoa. Ela ligou lá e eles me transferiram pra Dinap, que era aqui no Boa Vista. Que agora acho que é Trilog o nome, se eu não tô enganado. E aí me transferiu pra do lado de casa. Pô, olha só. Aí a primeira coisa que eu fiz, comprei uma moto, sem habilitação. Então eu sempre fui esse cara doidão, não, vou comprar uma moto porque aí eu já saio do serviço, já vou entregar pizza. Aí beleza, fui nessa. E aí eu comecei a trabalhar numa outra... E aí nessa empresa na Dinap, eu fui mandado embora porque uma pessoa me puxou meu tapete porque me colocaram à noite pra eu poder liderar a equipe. Eu tinha 3 meses de empresa. Caramba. E aí colocaram esse cara que era o líder pra de manhã. Então eu virei encarregado e fui pra de manhã. Depois eu entrei numa outra empresa, foi várias empresas. E aí eu entrei na empresa da área de vendas, promoção de vendas. E aí nessa empresa nunca tinham promovido nenhum funcionário. Sempre contrataram pessoas de fora para cargos de chefia. Então, por exemplo, supervisor, coordenador, gerente, sempre vinham de outra empresa. Era empresa do quê? Promotor de vendas, tipo esse pessoal que abastece os produtos no supermercado. Mercado. Isso, aí você representa uma marca, né? Nós éramos prestador de serviço, nós éramos uma agência que, por exemplo, pegávamos grandes marcas, essas grandes marcas nos contratavam pra gente fazer o trabalho de merchandising. Que visual merchandising também. Que é o visual merchandising. É que quando você fala visual merchandising, a galera, que na verdade o visual merchandising é mais para a área da moda, com roupa, vestuário, né? E o merchandising é o trabalho com produtos de limpeza, produtos sazonais, produtos congelados e assim por diante. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, e aí eu tava lá em São Bernardo, nessa empresa, e aí chegou uma supervisora de uma outra empresa, da mesma área, e eu tava treinando a funcionária dela, tipo, ensinando a funcionária dela, não, faz isso, muda isso, eu sempre gostei. Dando dicas. Eu sempre gostei desse negócio eu sempre fui um cara que, eu não sabia, mas eu sempre tive um instinto vendedor dentro de mim, sabe, tipo... Era automático, eu gostava de ensinar, sempre gostei. Tanto que muitas pessoas têm resistência comigo até hoje, porque acham que eu sou metido. Mas as pessoas interpretam de outra forma, né? Porque o pessoal não tem a humildade, a simplicidade de querer aprender. E, cara, eu sou assim, o que eu aprendo aqui, Luizinho, eu vou ensinar pro senhor. O que você aprender, me ensinar, na hora eu falo, é mesmo? É sério? Já não vai precisar, eu vou querer aprender. Não, aprendi um negócio novo hoje. E o erro das pessoas de hoje é isso, as pessoas não se desafiam, elas não querem aprender. Elas vivem numa zona de conforto e elas não entendem que esse é o lugar mais perigoso. Quando você entra numa zona de conforto, onde você acredita que você é a pessoa que mais sabe de alguma coisa, acabou. Você cai. A Bíblia fala sobre isso. Você não acha, Charles, que as pessoas faltam ser um pouco mais proativas e quererem realmente crescer, melhorar? Você acha que está acontecendo isso? É que, na verdade, cara, a gente tem muito fofoqueiro, né? Que é o cara que faz as coisas... Não para ele crescer, não para ele construir, não para ele resultar em alguma coisa. O colega. Não, ele quer fazer aquilo para mostrar para alguém que ele é melhor. Então a pessoa fica numa competição desnecessária o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas estão doentes, as pessoas estão revoltadas dentro de si. Às vezes, professor, você vai encontrar alguém no seu caminho que vai ser arrogante com o senhor pelo que o senhor é. E não porque o senhor fez alguma... Às vezes a gente fica se culpando. Por isso que, cara, eu aprendi uma coisa... O seu elogio e a sua crítica eu vou pôr dentro do saquinho e vou jogar no lixo. Porque isso não vai me mover. Não é que não vale a pena, não é isso. Mas não vai me mover. Porque se eu me mover em cima do que o senhor me critica ou do que o senhor me elogia, o que vai acontecer comigo? Nada.
E você sabe, Charles, que tem uma coisa que a gente fala muito para as pessoas, né? Você é uma pessoa do bem, que tem uma história bonita. A gente não se alimenta. Sim. As coisas boas ficam dentro da gente. E as coisas ruins vai embora. E sai por onde todo mundo sabe. Então é bem isso mesmo. A gente tem que absorver na vida as coisas boas, as coisas que não vai acrescentar nada. Deixa, vai embora. Não é verdade? Fazer esse filtro, né? Não vale a pena, cara. Eu acho que a crítica é bem-vinda, né? Só que você tem que separar, né? Sim, você sabe quando a crítica é construtiva. E é difícil das pessoas entenderem. Aliás, eu queria deixar um abraço aqui, aproveitar que você falou um negócio, questão do profissional, mercado de trabalho. Deixar um abraço para a Priscila, né? E para Superestágios. Superestágio, né? E o Rodrigo. E esses dias conversando com ela falou como ela disse que tem vaga de emprego, mas não consegue mão de obra. Tem vaga e não consegue. Olha que absurdo. Foi ela que falou daquele caso que a menina entrou num dia, foi contratada, já teve aquela peneira, né, que foi difícil. Contrataram a pessoa. Ela ficou das 7 às 8 horas ela pediu as contas porque não queria ficar sem o celular. Mas eu posso dar minha opinião quanto a isso? Eu acho que assim, eu passo por isso todos os dias, porque eu atendo muitos empresários, etc. E a gente percebe que antigamente, qualquer empresa que eu trabalhei, os meus líderes, as pessoas que eu era subordinado a essas pessoas, elas eram líderes que não eram bonzinho. Eram líderes justos. É assim. As empresas, elas estão contratando muitas pessoas mais pela aparência, mais pelo diploma. Antigamente, você sabe disso, os encarregados das empresas não era cara formado. Era um cara que já tinha 18 anos de empresa, que já entendia a empresa inteira. Então eu acho que hoje não é que está faltando mão de obra, está faltando pessoas qualificadas e pessoas que investem na parte de liderança, de gestão, de gerir pessoas, de entender sobre pessoas. Os empresários, eles não estão mais interessados nisso. Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Um cara que, poxa, se eu vou ser subordinado ao Marcos, eu sou subordinado a ele, é obrigação dele me deixar melhor do que ele. Com certeza. Mas eles têm medo de passar. O líder tá com medo. O líder tem medo de perder o lugar. Não, o chefe. O líder não. O líder ele agrega, chefe, né? Isso mesmo. O chefe. Entendeu? O líder é diferente. O cara que é líder mesmo é outra coisa, né? O líder não tem nada a ver com o cargo. Então tem medo. Isso é ruim, né? Isso acaba impactando muito. Agora mesmo eu estava conversando com uma amiga, que inclusive trabalha no restaurante japonês. O cara, você vê, trabalha direitinho, era para receber, não vai receber. Porque o cara ele vive na jogatina, acabou, sabe, atrapalhando a empresa. Ela tem direitinho, mas o cara não cuida bem do funcionário. Também tem essa. Tem um lado do funcionário que a gente precisa cuidar, mas tem um lado também do empresário que tem que saber cuidar, que nem você falou. Isso você está falando de saúde mental. Está vendo aqui porque recentemente saiu a notícia, né, que a NR1 agora é obrigatória. A norma, né, regulamentadora foi atualizada para incluir a saúde mental como parte da gestão e também segurança de saúde do trabalho da SST. Então já é obrigatório. Tomara que seja aplicado, né? Esse é o problema, né? Porque, então, aí, o que aconteceu? Eu estava treinando essa moça na empresa, e aí eu tive o convite desta outra empresa da mesma área que me chamou. Era uma empresa um pouco maior, né? Aí a mulher, não, eu pago, não quero saber quanto você paga, eu vou entrar. Falei desse jeito, eu lembro até hoje. Marli. Eu vou mandar esse vídeo pra ela. A Marli não é muito apegada à internet e tal, ela já é mais experiente, etc. Lembro até hoje. Falei, não quero saber salário. Não, mas não quero saber salário, eu vou entrar. Porque eu já queria entrar numa empresa maior, porque eu sabia que onde eu estava limitado, eu não ia sair dali. Então, como eu falei, eu sempre fui esse cara de olhar o ambiente, entender muito as coisas e começar a maquinar, falar, cara, tá bom, mas eu tô aqui, mas até onde eu posso ficar aqui? Então, isso daí é o que eu tava falando das zonas de conforto. As pessoas, às vezes, estão numa empresa e aí elas falam assim, eu quero sair daí, mas por quê? Porque eu não cresço. Mas por que você não cresce? Não, porque meu chefe não me vê, mas beleza, seu chefe não te vê, mas por que seu chefe não te vê? Por que você tá... não, eu trabalho pra caramba, mas você trabalha... Como assim você trabalha pra caramba? O que é trabalhar pra caramba? Não, eu chego no horário, sabe? Não, isso é sua obrigação, eu quero saber o que você faz. Isso mesmo. Então, o que você faz além disso? Não faço nada, não sou contratado pra isso, então é por isso que você vai continuar desse jeito. Porque o seu chefe fez muita coisa pra chegar onde ele chegou. Talvez não, mas você não pode também acreditar que... E outra, se você está fazendo além daquilo que você foi contratado e mesmo assim a empresa não está te vendo, então acabou seu tempo ali, seu ciclo acabou, se encerrou, você tem que procurar uma sua melhora. Agora, você ficar reclamando, isso vai trazer coisa ruim só para você, não é para a empresa. Então, é sobre essa zona de conforto. Aí eu entrei nessa empresa, comecei a trabalhar,
E aí aconteceu uma situação lá, onde eles estavam fazendo um remanejamento de parte de supervisão e etc. E eu cheguei no dono da empresa e falei assim, ó, eu sei que eu tenho 4 meses de empresa só que eu não quero que você tenha esse custo de contratar um supervisor. E eu quero aprender. Olha que legal. Então, deixa eu ficar aqui e tal. Não tem como e tal. Aí o Flávio, que era um coordenador do interior, ele chegou, ele viu falando com o dono, ele foi lá e falou com o dono, falou assim, cara, faz o seguinte, deixa ele e eu fico supervisionando ele. Olha. Então, tipo, eu vou meio que treinar ele, né? É um cara que eu sou muito agradecido. É chato pra caramba, mano. Flávio, pensa num cara chato, mano. Mas esse é o bom. Não, esse cara, eu vou falar pra você, nós teve várias tretas lá, porque nós dois era muito igual eu te falando, né? De liderar, mas assim, coisa de trabalho, né? Coisa de vida pessoal não tem nada a ver. E teve várias campanhas, competia pra caramba nas campanhas, era gostoso. Toda empresa tivesse isso, cara, esse sangue nos olhos. Digo, não, vamos fazer, vamos vender, vamos não sei o que, não. E aí, o que aconteceu? Depois de 3 meses, eu era supervisor. Então, eu tinha 6 meses de empresa, a empresa que nunca tinha contratado alguém de dentro. Eu já entrei, consegui e tal. Mas por quê? Porque eu abracei a oportunidade. Eu vi ali e falei, agora, eu não sabia nada. Acho que além de abraçar, você criou a oportunidade. Não, criei. E o que eu fazia? Falava, cara, peraí, eu nunca fui supervisor. Eu já fui carregado e tal. Mas era empresa pequena, cara, assim, sabe? Aí eu falei, peraí, o que eu vou fazer? Tá. O know-how é dentro do supermercado, então eu sou um cara muito bom de comunicação. Então eu vou trazer todos os encarregados de açaí, atacadão, tudo pro meu lado e vou fazer. E aí o que eu fazia? Chegava nos promotores e falava assim, ó, só pega o telefone do cara, o resto eu resolvo. Porque eu não consigo estar em todo lugar, né? Não sou Deus, né? E aí eu ligava pros caras e... Então você entende que o feeling de vendedor sempre teve, de algum jeito na minha vida. Eu ligava pros caras e falava, amigão, me dá um ponto S. Ponto S é aqueles terminal. Que os caras apontam na entrada da loja, com aquele produto, aquele cartazão gigante. Então isso gera venda. Display, então, né? Display. Que o ponto extra é o seguinte, tem o ponto natural, que é onde o produto fica lá, por exemplo, Balduco, o biscoito da Balduco. Não é bolacha, é biscoito. Tá naquele corredor que tá ali, acabou, né? Corredor que é o ponto natural. É bolacha ou biscoito? É biscoito. Se você falar pro cara da Balduco que o produto dele é bolacha, você pode ter certeza que você não vai ser contratado. É biscoito. Bolacha não tem. Bolacha é aqueles redondinhos. Bolacha que ele vai te dar se você continuar falando que é bolacha. Tinha um nome técnico que ele explicava, eu não lembro mais. Eu sei que é biscoito. Você pode ler. Você nunca vai ver bolacha escrito no pacote. Sempre biscoito, recheado, biscoito, não sei o que, é biscoito. Se você colocar bolacha, é como se fosse pejorativo para essas grandes empresas, né? E aí eu comecei a trabalhar essa questão do ponto extra. E aí o que acontecia? Aí eu comecei a me destacar, comecei a ter campanha lá, eu sempre ganho nas campanhas, tenho um monte de foto com o promotor meu. Só que aí tinha uma coisa na empresa que ninguém fazia. Que a empresa, todos os funcionários estavam desmotivados. E aí eu comecei a fazer o quê? Visitar a loja de cada cara. Isso daí foi natural. Hoje eu descobri que isso daí é até uma ferramenta que mentores usam dentro da empresa. Pegava um papelzinho assim, Luizinho, colocava o nome do cara e fazia assim... escreve aqui pra mim tudo que faria você sair da empresa. Agora me coloca aqui tudo que faria você se manter na empresa. E aí o cara colocava. Eu levei isso pra minha casa. Fiquei 2 dias com isso. Aí montei uma apresentação gigante, top no Trello. Falei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nem sabia o que era Trello, fui pesquisar. Entendeu? Tipo assim, eu sempre fui de doidão. Como esse chat GPT, isso daí tá chegando agora, todo mundo tá chegando. Já ia atrás disso daí no Google, já. Como fazer tal coisa, como fazer isso. Porque a palavra mais pesquisada hoje no Google é como, né? Começa no como. Não é à toa que o Marçal usa direto, né? Tá, o Marçal, começa com como. Porque ele mal as pessoas sabem que tem gente que acredita que essa parte de como foi para o Marçal que é a autoralidade, né? Você criar uma narrativa e você gerar... Não achar que a expressão é dele. Tipo, isso aqui não é sulfite, isso é um papel de árvore. Aí o cara que é famoso, aí gera um corte, aí já era. Todo mundo acha que ninguém mais chama isso aqui de sulfite. É uma autoralidade, o cara cria uma narrativa. E aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar no supermercado, o negócio começou a vender. As empresas que faturavam tipo 500 mil reais através do nosso serviço começou a faturar 2, 3, 4, 5 milhões. Então eu via os faturamentos de grandes empresas por 5, 10 milhões, mas eu nunca tinha acesso a isso, eu nunca tinha acessado na minha mão, sabe? Igual o bancário. O cara mexe com o dinheiro de todo mundo, mas nunca acessa, mas ele tem a frequência disso daí. Só que eu sempre tive, cara, eu escutava muitas palavras de não, isso não é pra gente, você não nasceu pra isso, não, porque você sonha alto demais, você pensar em dinheiro é coisa de você, é desumilde. Só pra baixo. Despertando as crenças limitantes. Crenças limitantes. Mas eu sempre fui doidão, sempre fui fora da caixinha, cara, sempre.
A empresa, o dono da empresa falava assim, não, mas nós não tem recurso para fazer isso. Tá bom, mas como que a gente gera recurso? Então, tipo assim, eu sempre fui... Não quero saber do problema, eu quero atrás da solução, irmão. Eu não quero saber. Não tenho dinheiro para contratar tanto promotor. Tá bom, então vamos fazer... Ao invés de fazer full time, vamos fazer part time. Eu contrato o cara, coloco ele 2 períodos aqui, então eu divido 1 por 2. Não, mas não, o cara vai fazer uma... porque atacadista tinha que ter promotor fixo, por exemplo, que é um mercado... A demanda é muito alta. Então a gente começou a colocar... O que eu fiz? Eu tinha 64 promotores, eu ia ter que mandar 32 embora. 32 embora. O que eu fiz? Mandei os 32, mandei só 16 embora e contratei part-time. E aí eu consegui fechar essa demanda. Aí eu consegui, eu tive que mandar embora, não tinha o que fazer. Isso daí não tem que ter dó, gente, porque é empresário, você tá numa empresa, você tem que entender que tem uma hora que você precisa mandar embora, você precisa contratar, isso aí faz parte. Não adianta você levar pro lado emocional. É triste. O que você pode fazer é o quê? Se você tiver um contato, network, indicar a pessoa, se for um bom funcionário. Só que dificilmente o dono da empresa vai mandar um bom funcionário embora num corte. Sempre vai ser os que produz menos. Não tem o que fazer. Sobrevivência da vida, né? A natureza é assim, só sobrevive os mais fortes, não tem como, né? Em resumo, ele só está respondendo a primeira pergunta, hein? É isso que eu tô falando. Tem poucos minutos. Porque isso tem muita história. Não, mas já vou finalizar. Aí eu saí dessa empresa, sabe como? Eu nunca tinha saído de férias. Saí de férias dessa empresa, quando eu voltei, mandaram embora. E ainda fui acusado de várias coisas lá que... Jura? Quanto tempo você ficou nessa empresa? Acho que 7, 8 anos, mais ou menos. Caramba. Fiquei 3, 4 na outra, 12, que foi direto, né? Eu nunca fiquei sem trabalhar. Porque, igual eu te falei, eu saí de uma já entrando na outra. E aí me mandaram embora, num belo dia lá, foram me mandar embora, tanto que até hoje a empresa, todos os clientes, quando eu saí por uma porta, os clientes saíram pela outra. Perderam tudo? Todos os clientes. E todos eles falavam, monta sua agência. Falavam, não, mano, não quero mais saber disso não, não quero mais saber disso aqui. Então eu já saí de lá, falei, eu vou abrir meu próprio negócio de alguma outra coisa. Eu já não queria mais trabalhar com aquilo, tava me fazendo mal, porque crise de ansiedade, um monte de coisa, porque era muita demanda, muita demanda. E a hora que você saiu dessa empresa, aí o que você foi fazer? Aí conta um pouquinho essa outra parte aí, que é a parte aí que você já foi pra parte de música, como é que foi? Não, quando eu tava trabalhando já era da música já. Você já era da música? Arrumava tempo ainda pra música? Já era da música, eu cantava funk, né? Eu tocava pagode, saí da escola com 18, aí eu fui pagode. E aí eu fiquei tocando pagode um tempo e tal, aí eu era ruim pra caramba cantando. Meu Deus do céu, era horrível, mano, cantando e tocando. Mas ele mostrou um clipe dele, um clipe legal, meu. Não, mas aí... mostrou um clipe legal. Mas é que depois eu fui fazer uma aula de canto, né? Fui estudar, pra me aperfeiçoar. E aí os moleques, tudo, eu era o único que trabalhava, eu comprei todos os equipamentos pro grupo, os caras foram e me expulsou do grupo. Você ainda patrocinou, ainda foi expulso? Fui expulso do grupo, eu falei, então tá bom. E eu tava querendo ficar na música, tava gostando da música, eu falei, quer saber? Falei, vou montar um grupo, vou ser o dono do grupo. Eu fui assim, vou ser o dono do grupo, vou colocar todo mundo pra tocar no grupo e eu só vou ficar cantando. Mas se cantar mal não importa, mano. O grupo é meu, eu faço o que eu quiser. Parecendo aqueles moleques da rua que é dono da bola. Ele falou, né? Lá de trás, a questão da mãe dele, né? De ser mimado e tal. Eu vou deixar a bola, se eu parar de jogar. Se ninguém me passar a bola, eu levo a bola e embora. Não levei os instrumentos não, deixei lá. Senão eu ia derrubar o grupo dos caras. Nessa parte eu não era ruim, não. Era pagode? Pagode. Aí eu fiz uma música de funk pra um cara lá do Jaqueline, Kaique, tamo junto. Aí eu fiz uma música pro cara, tá, beleza, gravei no estúdio essa música e mandei o guia pra ele, né? Aí mandei a música pra ele e tal, mas ele não acabou nem gravando. Aí tem um belo dia que eu tô lá aí eu fui pro Jaqueline, fui dar um rolê e tal, na namorada, né? Aí tô lá no Jaqueline, daqui a pouco eu escuto o DJ tocando essa música, na minha voz. E todo mundo do Jaqueline cantando junto, assim, com a mão pro alto. Falei, não é possível. A minha música que o DJ tocou, não sei como que chegou pra ele, porque era o Binho Sambanja, era na casa dele o estúdio, sabe, Binho? Aí ele pegou, começou a tocar essa música, eu falei, todo mundo do baile cantando a música, tipo, a música já era sucessinho ali na região. Falei, não é isso não. Aí chegou um cara que fazia uns eventos, o Raí, filho do Jorge Hamilton, ex-empresário do Belo. Não sei se você lembra, já ouviu falar do Jorge Hamilton? Então aí o Raí pegou... Mas não era dessa região, né? Ele era lá de Jabaquara, aquela região, né? Mas ele tinha uma casa aqui no Rosa Maria, que o Belo deu pra eles, eu acho. O Belo morou naqueles condomínios ali, onde passa a rua de terra ali, lá da esquerda ali. Que corta o caminho, porque quando a gente vem por ali, você corta o caminho pela, tipo, acho, fazenda, e passa em frente ao Adventista. Tem 2 condomínios grandes lá da esquerda. O Belo era dali, Ele morou no segundo. No segundo, né? Esse primeiro é novo, era lá no outro. Mas depois que ele...
Já tava, né? Não, mas depois já faz muitos anos que eu tenho dinheiro. Mais de 20 anos. Mas ali é as casas bacanas. Não, mas o Belo deu, né? O Belo deu pro Jorge Hamilton. É o Jorge Hamilton que levantou ele, né? Ah, é? É, porque o Belo era do Rio, certo? É, do Rio. Aí ele veio pra São Paulo, quem fazia as datas dele aqui era o Jorge Hamilton. Olha só. É, por isso que muita gente não entende, às vezes, quando um artista vem, por exemplo, para São Paulo, para Rio de Janeiro, ele já vem praticamente com as datas fechadas. Quem vende as datas são os vendedores. Você que é artista, quer vender seu produto, você tem que ir atrás de produtores. Cara que manda nas datas das baladas. É esses caras que vai contratar você. Não adianta vocês ficar mandando. Não, vocês têm que ir atrás de produtor. Não é atrás de empresário, atrás de produtor. É produtor que vai te colocar nas casas para você cantar. É porque às vezes o cara pensa que o empresário não é nada. Não, o empresário é óbvio que o empresário... É necessário, mas é necessário, porque o cara vai gerenciar a carreira, vai construir a sua marca, tem tudo... E aí eu peguei e vi essa música e tá beleza. Aí ele chegou, esse cara chegou na minha casa do nada, Luizinho. Eu não queria cantar funk, eu odiava funk. Como eu tinha namorado uma menina lá, a menina ficava dançando, eu fiquei no maior ódio, virei boi, né? Porque a minha, tá doido? Tenho certeza que todo mundo já tomou um chifrezinho quando era moleque. Não adianta vir com essas conversinhas, falar que nunca participou por isso, que já passou. Aí, beleza. Essa menina ficava dançando, ficava num ódio de funk. Eu odiava funk, eu odiava. O negócio era pagode black, gostava de black music, você vê. O pessoal tinha preconceito, né? Porque alemãozinho, gostava de black e tal. Não, blackão. Largatixa, lembra quando os caras dançavam tudo junto assim? Eu nunca dancei que eu ridículo. Que, na verdade era o antigo funk, né? É, o antigo funk, isso mesmo. E aí eu comecei a cantar funk, cara. Eu fiquei vários anos cantando funk, só que fiquei 10 anos cantando funk. Gravei com Godzilla, gravei com OK Produções, vários artistas aí, ó, MC Rariel, MC Davi, esses caras que estão hoje no auge, todos eles eu conheci. É mesmo? Já teve show de eu fazer, o MC Rodolfinho, o Guimê, esses caras estar no show como ouvinte, eu tá cantando. Então, tipo, eu vivi muita coisa, conheci o Catra. Ganhou dinheiro? Milhões não, porque o dinheiro daquela época era outro, né? Um cara muito estourado naquela época, 3 pau. Caramba. Muito estourado, assim, um cara tipo do Rio de Janeiro que canta em outro estado ganhava 3 contos. Por conhecer o Catra também? Conheci o Catra através do menor do gueto, Leonardo Caê. O cara cantava samba rock, era muito amigo dele. Aí ele foi fazer um show no mesmo lugar que eu fui, aí eu falei pro Leonardo, eu falei, mano, me apresenta aí, eu quero conhecer e tal. Mano, pensa num cara aqui, eu vou te falar, cara, a mídia falava meio mal dele assim, mas... Pensa num cara, Luizinho, que coloca muito intelectual no bolso, cara. O cara é muito inteligente, muito inteligente. Ele fazia por hobby. Aquilo ali que ele fazia era pra, tipo assim, tirar uma onda. É como se fosse um show de humor pra ele. Fora a quantidade de mulher que ele tinha. É isso que eu ia falar, né? A casa dele tinha... Meu Deus. Cara, mas eu vou te falar, ele falava um negócio pra nós, toda vez que nós brincava com ele esse negócio, porque depois que eu conheci ele, aí eu tive outros contatos com ele mais... Próximo. Não é? Numa casa de algum amigo e tal, da gente tá ali trocando uma ideia, não de música, de outras coisas. E, cara, uma coisa que ele falava, ele falou, mano, eu tenho tudo isso aqui de mulher. Claro que eu não sou a favor, né? Eu não sou a favor disso, mas ele falava assim... Todas elas não tem que falar isso aqui de mim. Porque elas aceitaram, elas sabiam... Não, isso ele falava a verdade. Eu já vi uma matéria dele, ele falava exatamente isso. Ele falava que ele trata todas iguais, sabe o que foi combinado, tá certo. Senhora. Mas tudo bem, se ele ele tinha condições de ter, né? Tudo bem. Financeiras e físicas. Físicas, exatamente. E era um cara assim que ele gostava de fumar um baseado, vamos ser bem um chucrão. Chegava uma criança perto, porque às vezes você vai cantar em comunidade, infelizmente não tem essa de só adulto, não. Às vezes tem uma criança ali de 7, 8 anos de idade, cara. Tá ali, ela passa, não tem como. Mano, sabe o que ele fazia? Ele via uma criança de longe, assim, se tivesse alguém do lado dele. Por exemplo, eu não fumava, tipo, outros moleques não fumavam, mas ele fumava. Aí tinha algumas pessoas da produção dele que fumavam, ele catava assim, fazia só isso aqui, ó. Abaixava, a criança passava, aí ele levantava e tal. Então, tipo assim, você vê que por mais que ele tava num lugar, ele por mais que as pessoas não concordavam com algumas coisas que ele dizia ou fazia, era pra ele, entendeu? Ele era prejudicial a ele. Ele sabia, tinha consciência disso e não queria que as pessoas seguissem aquele caminho ali dele, entendeu? Ele não externava, era educação. Eu fui educado dessa forma. Se eu pegasse jogando bola na rua, caísse na casa da vizinha e uma senhora me xingasse, brigasse comigo, eu ficava quieto, cara. Hoje a molecada, se puder, bate. Não respeita mais ninguém. Isso é verdade, isso é verdade. Não tem mais esse respeito, né? Que nem fala senhor, você até fala pra ele, pode me chamar de você, mas é da educação, do berço, né? E aí, do funk, como já quebrou tudo. Só queria fazer mais um apontamento aqui. Você falou dessa questão do Catra, de fumar um baseado, mas rola muito, né? Muita droga no funk.
Demais, cara. O pessoal às vezes fala assim, ah, não, mas o funk... Oh, desculpa. O funk não é patrocinado pelo tráfico e tal. É sim, cara. Eu fui do funk, eu vivi. Claro que existem casas de show, né, que são ali tudo certinho. Eu não vou citar nomes aqui, até porque questão de ética, mas eu presenciei várias casas que os caras ali, às vezes, não estavam tendo lucro nenhum, estavam tomando prejuízo, mas eram empresários que viviam daquilo, até porque boates, casas de show, existem há muitos anos. Sim. Muitos anos. Só que o funk ele é patrocinado pelo tráfico, a grande maioria é patrocinada pelo tráfico, o pancadão é patrocinado pelo tráfico. O cara monta um palco ali totalmente desestruturado, sem segurança nenhuma, tá? Eu tô falando isso aí com propriedade, claro que eu posso até ser cancelado por isso, mas eu prefiro falar o que eu vivi do que eu falar algo que eu não vivi e querer lacrar com isso, então eu tô falando que eu vivi. Não tem estrutura nenhuma, nem pros artistas, nem pro pessoal que tá frequentando, não tem estrutura nenhuma, segurança não tem. E é patrocinado, muitas das vezes, quantas vezes eu tava ali cantando, terminava de cantar e eu ia receber meu dinheiro dos caras que tava... Eu não, porque às vezes eu tinha um produtor, graças a Deus eu sempre tive pessoas do meu lado, por isso que eu sempre falo assim, até dar um abração pro Juca, muitos anos que eu não encontro com ele, cara, esse cara tinha uma dublô, ele falou assim, Charles, eu vou começar a trabalhar com o Caixote, que era meu Caixote, MC Caixote, Charles, eu vou começar a trabalhar com você. O cara não ganhava R$1. O cara ficou acho que 1 ano, 2 anos sem ganhar R$1. Caramba. Catava o carro dele, ia buscar eu na minha casa, me levava pra cada show, ficava comigo em cada lugar. Caramba. Por amizade, cara. O cara falou, não, tô com você. O Marcos levantou um negócio interessante que realmente o pessoal tem, às vezes não tem ninguém falando abertamente, que nem você tá falando, né? Nós temos o caso do Tim Lopes. Tim Lopes, o que fizeram com o Tim Lopes? Entendeu? Então, realmente o que acontece é triste, né? Eu acho que a música é importante, né? Mas é que nem o carnaval. Quem é que banca o carnaval? Os bicheiros. Então, e se você falar, pode ser que a gente está falando alguém fale não, mas às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Né? E as pessoas, às vezes, quando falam com sinceridade, são perseguidas. E todo mundo sabe que é. Né? Então, mas você soube passar por toda essa trajetória, que nem nós vimos aqui, estava vendo aqui 10 anos, né? E você soube entrar no caminho certo, você foi buscar, não que você não estava no caminho errado, mas você soube selecionar quem ia fazer o seu crescimento. Eu acho que foi isso que você pensou, não foi? Sempre crescer. Sim, né? E Deus também. E Deus, aí você falou. Quando eu tive realmente, até me emociona assim, quando eu tive realmente o encontro com Deus, que eu falei assim, não é mais por ouvir falar, eu tô tendo uma experiência com Ele, foi no pior momento da minha vida. Olha. Foi no momento que eu me vi sozinho, eu e meu filho, né? Seu filho é do primeiro casamento, é isso? Isso, primeiro foi um relacionamento, né? Não chegou a casar, um relacionamento. Algumas pessoas falam, não é casamento, não é casamento, foi um relacionamento. Foi a réplica do casamento. Você que não é casado, casa, viu, filho? Porque você vai ver como é bom. Aí eu me vi sozinho com meu filho, tive que voltar para casa dos meus pais. Eu tinha um carro, tinha uma moto, tal, tive que vender as coisas, tal, algumas coisas. E aí eu tinha acabado de sair desse meu último emprego. Então, ou seja, eu tinha uma estabilidade financeira, já não tinha mais. Eu tava aí, meu filho, sem condições. E aí eu comecei a frequentar. Aí foi onde eu tinha uma amiga minha, a pastora Andiara, um beijão pra ela. E o Alex, Marçal e Vanessa. Foram essas 4 pessoas. Eu sempre falo que foram meus 4 anjos da minha vida. Na Bíblia tem lá os 4 amigos que levou o aleijado até onde Jesus estava pregando, não conseguiu entrar pela porta e entrou pelo telhado, né? Então eu também tive meus 4 amigos. Eu era um aleijado carregado por 4 pessoas. E aí eu entrei numa depressão profunda. Jura? Profunda, cara, profunda. Quem me via assim, alto astral, falando e tal, ninguém não tem noção como que eu estava. Só minha esposa sabe. Por isso que eu falo que é minha mulher, minha mãe, minha irmã, minha família. É a base. A gente briga, a gente discute, cara, mas se alguém mexer, cara, eu mato e morro pela minha família. Não tem essa não, sem muito politicamente correto. Ah, eu sou cristão. Não, eu sou cristão, mas se alguém colocar a mão na minha mãe, ou na minha irmã, ou na minha esposa, cara... A história muda, a história muda mesmo. Eu peço que nunca aconteça pra chegar nesse ponto. Mas é isso daí, Charles, é família, é o berço que você tem, cuidado com a família, né? Não tem como. E aí
eu ali me vi numa situação bem complicada, me entreguei a Deus e tal. E eu sou um cara que eu sou muito, como que fala quando você... Intensivo. Intenso. Intensivo. Muito intenso, obrigado, Marcos. Eu sou muito intenso. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer de coração e ir pra cima, fazer acontecer. E aí eu tava na igreja, tal, não sei o que, já comecei a participar, já ajudar, já fazer isso, fazer aquilo, negócio de líder. Já 6 meses eu tava líder, já era um obreiro da igreja. Foi a pior coisa que eu fiz. Não por ser obreiro, mas não era a hora ainda, né? E eu tava ali empolgado, é isso, tal, comecei a me sentir melhor, tal, conheci minha esposa começou a me ajudar a fazer a obra, antes de eu me casar, antes de eu namorar com ela já era diaconisa na igreja, e ela começou a me levar aqui, lá, eu já tava me paquerando, ela fala que não, mas ela já tava me paquerando já. Já tinha segundas intenções. Já, que ela não podia falar, porque ela era diaconisa, né, vai chavecar o membro, já pensou? E aí eu comecei a estar na igreja, e aí eu comecei, foi aí, cara, e aí eu conheci minha esposa, me casei. E aí é onde entra outra chave que a gente vai chegar. Quando eu me casei com a minha esposa, eu fui pra Foz do Iguaçu. E eu estava em Foz do Iguaçu, chegamos lá sem dinheiro nenhum. O dinheiro que nós tínhamos era o dinheiro da gravata, R$828, lembro até hoje, R$828. E nessa época eu já estava começando a mexer com celular, sabe? Tipo, consertar celular, eu comecei a empreender. Porque eu nunca fui de ficar parado. Às vezes eu tava sem trabalhar CLT, mas eu tava fazendo alguma coisa. E aí eu falei pra minha mulher, a gente vai usar R$400 desse dinheiro. Se ela tivesse aqui, ela ia dar risada agora. A gente vai usar R$400 desse dinheiro, eu vou comprar meus equipamentos de celular, 420, nós vai passar a semana toda. Ela falou, você tá louco? Não, é lua de mel, vou passar mó... Tipo, ela quis dizer assim, tipo, a gente tá aqui pra curtir, né? Você quer tirar o dinheiro da nossa gravata pra comprar... Eu falei isso, Só que aí, eu me vi na hora que eu tava tomando banho, no quarto, eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso aí com ela, né, cara? E aí eu ajoelhei, lembro até hoje, que eu ajoelhei e falei, Deus, eu não vou te pedir mais nada, cara. Só quero... Aí eu lembro que a bispa Débora, ela falou assim, Charles, não pede mais as coisas pra Deus, pede estratégia, pede direção, que aí ele vai te dar. Porque ele não vai te dar nada. Se você pede uma caneca, ele não vai te dar uma caneca. Vou pedir um carro. Aí tem cara pedindo carro, falando que ganhou um carro, não tem nem habilitação. Você acha que Deus deu esse carro pros caras? Lógico que não, gente. Não. O cara pagou 60 vezes o carro, você acha que Deus vai te dar uma dívida de eles põem aquele adesivo, né? Presente de Deus, na parte de trás do carro. Não tem. Não tem como, sabe? A não ser que seja assim, te deixou... Você tava com o nome sujo, aprovou, aquele carro você vai usar perante a obra para levar o pessoal marmita pra galera. Se é uma coisa que abençoa outra coisa, mesmo sendo uma dívida, eu acredito que Deus possa ter ajudado. Mas assim, se for em outro propósito, Deus não vai te dar nada, Marcos, só pra você. Tudo que ele colocar nas tuas mãos é pra abençoar uma outra pessoa, cara. Isso é fato. Isso que eu aprendi. E aí eu dentro do banheiro comecei a chorar e orar pra Deus. Eu falei, pai, eu não tenho dinheiro, mas o que eu vou fazer? Eu tô no Paraguai, cara, porque Foz do Iguaçu é fronteira ali. Ponte da Amizade, atravessa ali. Aí eu falei, o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí ele passou e tal. Eu falei, pai, tá nas suas mãos. Eu falei, vida, vamos fazer o seguinte, não vou comprar nada de celular, não. Vamos ao Paraguai, vamos curtir. Vamos comprar uma lembrancinha pras crianças e vamos embora. E fomos embora. Peguei, já gastei logo 250 na churrascaria com ela. Já chutou bom. Já sobrou 200 aí. Falei, melhor já no primeiro lugar mais top, porque se não deixar por último e gastar o dinheiro, não vai ter como ir, vai ficar frustrado, então deixa quieto. E a gente já tava duro em casa, porque não tinha dinheiro, tava sem trabalhar. Os dois duros, tipo, ela tava trabalhando, eu não tava trabalhando, tinha acabado de sair da empresa. Tava tentando empreender, celular, arrumar um celular aqui, eu tá ali. E aí, eu falei, vamos. Chegou no Paraguai. Lembra dos smartwatch? Quando saiu o smartwatch? Qualquer smartwatch era 500 conto. Qualquer um. O mais velhinho assim era... Eu olhei o smartwatch assim, R$25. Lembro até hoje, 25 conto. Lá no Paraguai. Eu olhei, falei, peraí. Aí eu olhei a foto que eu tinha postado, deu tipo 80 pessoas tinham visto o meu status. Que olhando, falei, não, mano. Aí eu falei, peguei o smartwatch e fiz assim, ó. Tirei várias fotos. Não comprei. Fui postei no status. Falei, tô no Paraguai não. Falei, oferta. Daqui 30 minutos eu vou tirar o status e quem me chamar eu vou vender. Tipo, era uma coisa assim, tipo, me chame aqui que eu... Faz uma chamada aí para as pessoas se interessarem. E eu coloquei o valor. Eu não lembro se eu coloquei R$100 ou se eu coloquei 150 do smartwatch. Mano, eu vendi acho que uns
5 smartwatch assim, ó. Já foi R$500 que eu levantei. Caramba. Falei, peraí, 500 conto, dou 100, comprei. Você já usava dos gatilhos dessa não, época. Mas não foi natural. Aí beleza, daqui a pouco eu tô num lugar assim e tal. Eu vi um binóculo. Binóculo? Aí eu falei, peraí, mano, alguém postou esses dias que tava querendo comprar um binóculo. Aí eu chamei um amigo meu, falei, ô, quem que tava querendo comprar um binóculo, cara? Eu falei, é você? Não, é o Rony e tal. Eu falei, beleza. Foto do binóculo eu mandei pro Rony. O binóculo era tipo 600 conto, vendi pra ele por 3 pau. Eu falei, estourei. Aí eu já vendi o binóculo, já vendi os smartwatch, eu comecei a levantar. Falei, peraí, vou ver mais coisa. E aí eu comecei a atrás de várias coisas, tipo... Na lua de mel, né? Na lua de mel. Que legal, sua esposa deve ter adorado. Não, pior que o que aconteceu, ela ficou meio brava, só que ao mesmo tempo eu falei, vida, é só hoje. Peraí, eu tô levantando uma grana aí que nós vamos curtir pra caramba. Não, Agora eu levantei 6 conto, mano, num dia só. Comecei a vender um monte de coisa assim e tal, e sem comprar, que é o dropship, né, que a gente fala. Sem estoque, comecei. E aí, quando a gente curtiu, tá, quando a gente veio pra São Paulo, eu falei, vamos abrir alguma coisa. Aí a gente foi e abriu. Aí a gente tinha um dinheiro lá, acho que 200, 300 reais. Ela ainda foi, ela que foi a inteligente dessa história, não foi eu não. Ela fala que eu sou muito inteligente, mas ela nessa daí ela arregaçou. Ela falou, vamos fazer umas barras recheadas, a gente vende na igreja, levanta o dinheiro do aluguel do salão, que tinha uma mulher lá que ia sair, que era 500 conto do aluguel do salão, um quartinho pequenininho, e a gente monta a doceria lá, mete no iFood e tal, mas eu nem manjava de iFood, Luizinho, nem manjava, Marcos, nem sabia o que mexia. Abrimos, cara, que ó as ideias, pegamos R$500, abrimos o salão e não tinha dinheiro pra comprar mercadoria. Aí eu fui lá, falei, mãe, dá uma força aí, que o seu filho tá duro, me ajuda. Minha mãe sempre ajudou, né, na época ela tava um pouquinho melhor e tal. Aí meu pai já tinha falecido, tudo. A gente abriu uma loja e começou. E aí a gente saiu de uma loja pequena, foi pra uma loja maior, começamos. Aí vendemos. Aí começou a entrar numa crise que não vendia mais. Parou. Mas foi por isso que eu falo, gente, é na hora que vocês estão mais com dificuldade, na hora que tá mais apertado as contas, é nessa hora que Deus vai colocar alguma coisa na tua mão. Então você tem que estar, ó, fica ligado, fica atento. E aí eu comecei a mexer no iFood e tal. Aí beleza. Falei pra minha mulher assim, ó. Eu falei com um cara aqui que tem um restaurante, o cara postou um status aqui, ó, no WhatsApp, num grupo que eu tava, postou lá o restaurante dele, o Dom Marra, foi meu primeiro cliente. Aí ele postou, eu fui lá, deu de louco, Luizinho. Falei, não, você ajuda, tava precisando de ajuda, nem sabia como abordar o cliente, só que assim, eu já tinha um pouco de persuasão, então eu fui educado com ele, falei, cara, que legal. Aí como eu comecei com ele, cara, que legal seu vídeo, cara, você sabia que sua loja tem um potencial gigante de vender mais? Ele, então, tô tendo dificuldade, então eu posso te ajudar, cara. Foi isso que eu falei pra ele. Pronto. Aí eu fui lá encontrar com ele, não tinha dinheiro nem pagar o Uber. Era tipo assim, uns 6 km da onde nós estávamos, da onde eu tava pra lá. Eu fui com a cara e coragem, cheguei pra ele e falei assim, ó, é 3 mil a mentoria. Ele falou assim, como assim 3 mil? Não, 3 mil. Eu falei, mano, eu vou dar uma tacada só. 3 pau. Ele falou, tá bom, eu fecho. Primeiro cliente? Primeiro cliente. Pô. Ele falou, eu fecho. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu já fui pra casa e ele já me mandou metade. Eu falei, manda metade, a outra metade você me manda daqui uma semana. Eu tava assim, R$1 no bolso, eu catei os R$1.500. A primeira coisa que eu fiz, pagar meu aluguel que tava atrasado. Okay. Tinha um dinheirinho lá guardado já. Aí eu paguei o aluguel, sobrou uns R$415, fui no mercado. Cara, aquilo me deu uma energia, levantou você, cara, up. Eu respirei assim, ó. Aí cheguei lá, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu consegui isso, tal. Filho, não entra nisso não. Não entra nisso não, tal. Não é por mal, é por preocupação. É coisa de mãe. É por preocupação, eu falo pra ela. É cultura, né? Eles sempre foram criados que os CLTs têm que ficar numa empresa durante tantos anos e aposentar. Trabalha igual camelo. Exato. Ó, pra quem não sabe por que os pessoal chamam os outros de burro, não tem nada a ver com inteligência, tá? É porque o burro antigamente era o animal que carregava o peso das outras pessoas. Então, quando você trabalha mais do que você ganha, você tá sendo burro. Porque você tá sendo um burro de carga. Entendeu? E aí eu cheguei nesse cara, voltei pra casa, cara, comecei a mexer na loja desse cara. Não sabia nada, Marcos. Fechei o cara, eu falei, agora o cara me pagou, já comprei tudo no mercado, agora não tenho dinheiro nem pra devolver, vou ter que fazer vender. Cara, eu mexi na loja dele assim, tipo, eu comecei a olhar a loja iFood e tal. Você vê como que é isso que eu falo que é de Deus, você tá no lugar certo. Porque eu tinha minha loja, sabia pouca coisinha do iFood ali, mas não sabia nada, muito assim. Só que quando eu catei o computador e liguei o computador e comecei a mexer na loja desse cara, minha mente começou a abrir de uma forma. Peguei e falei, essa foto não vende, troca a foto. Esse título não vende, troca esse título. Essa descrição não vende, troca essa descrição.
O cliente aqui que tá comprando uma calabresa, mas não tá escrito calabresa cebolada. Vou colocar uma calabresa cebolada especial. Vou gerar algum gatilho diferente, vou gerar valor. Esse bife, vou pôr um bife aqui, o bife supremo, bife soberano. Porque o cara quando lê vai estar diferente dos outros, que tá bife com batata frita, isso aqui vai estar bife supremo. Por quê? Isso vai gerar curiosidade e vai comprar. Só que sem querer, eu nem estudava, nem tava, lendo tanto assim. Eu comecei. E fiz. No mesmo dia, assim, ó. No mesmo dia ele já mandou mensagem. Mano, o que você fez na minha loja? Eu tô com 14 pedidos. Eu falei, quê? 14 pedidos. Coisa de assim, eu acabei de mexer. Caramba. Meia hora depois. Eu mexi na loja, meia hora depois ele já vendeu. Porque eu fui à noite na casa dele, já fiz a loja, então no outro dia ele já montou, pum, logo depois. Então na hora que a loja dele abriu, ele já começou a vender igual. Falei, opa. Quando você fala mexer dentro do iFood, comecei... as ferramentas que você usa. Por exemplo, tem lá um título assim, ó, isso aqui é de mentoria que eu tô falando, né? As pessoas, elas têm os costumes, você vai entrar no iFood, qualquer outro lugar, isso aqui é uma coisa que eu criei. Isso aqui é de mentoria, cara, isso aqui vale ouro. Por exemplo, você vai colocar lá, vamos colocar assim, por exemplo, não existe o da adição, faculdade de Direito, mais apostila, mais não sei o quê, aí tanto valor, certo? Quando você faz isso, é muito mais fácil você vender do que você colocar assim, ó, faculdade de Direito, mais bônus. Tipo, porque você está sendo específico. Isso é o gatilho da especificidade. Então é isso que eu abordei, só que na época eu não sabia. Hoje tem uma parte técnica, na época eu não sabia. E vendeu, cara. E veio uma coisa de dentro de você. Cara, eu tô te falando, por isso que eu falo que é de Deus. Primeiro que, quando eu colhei computador, eu falo até hoje pra minha mulher, eu falo, eu não vendo esse computador pra ninguém, não empresto, não dou, não faço nada. Porque meu pai faleceu, a única coisa que ele me deixou foi o computador. Caramba. Então, esse computador, eu tenho certeza, cara, tá, sabe? Eu sou muito, não que meu pai tá abençoando, não, é Deus. Só que aquilo ali... valor afetivo. De alguma forma, meu pai comprou aquilo para empreender. Meu pai sempre foi muito sonhador. Apesar de que, às vezes, minha mãe, inconscientemente, dava uma travada nele nesse sentido, porque é o que a gente estava falando. Quando você não tem essa experiência, não vive, não consegue enxergar algumas coisas, automaticamente você sabota. Sem querer sabotar. Por amor. Minha mãe não é por mal. Minha mãe quer meu bem. Minha mãe quer ver eu crescer. Minha mãe quer ver minha irmã crescer. Só que, às vezes, o medo da gente tomar um tombo lá na frente, ela fala, opa, não, filho, vai até aqui só. Mas não tem limite, cara. Igual meu livro, eu tô escrevendo um livro agora, eu vou trazer para vocês. O poder do impossível, seu inimigo já não existe mais. Fala sobre isso. Fala sobre não existe impossível. O impossível só existe enquanto você acreditar que aquilo é impossível. E o Marcos, ele estava conversando comigo outro dia, falando que quantos livros você lê? 4 por mês, mais ou menos. Ele lê 4 livros. Qual a média do brasileiro? Alguém sabe? 64. Não, média do brasileiro? Para ler livro, não. Acho que não chega a isso. Não. Então, eu tava vendo um CEO de uma empresa, a média de um CEO é de 64 livros. Eu duvido que todo CEO leu tudo isso daí. Porque eu vou te falar, cara, eu leio, mas olha meus olhos. O olho tá vermelho aqui, ó. Vermelho, colocando óculos por causa disso. Esses dias eu vi nas suas postagens, você cuidando da sua filhinha e tava lá, né? Sempre. Aonde eu tiver, eu tô... Agora eu tô lendo Gatilhos Mentais, inclusive vai estar no podcast, Gustavo Ferreira. Pesquisei o Google. Média de leitura dos brasileiros em 2024 foi de 3,96 livros por ano. Por ano. Então. Você sabe que aqui em Taboão, ali perto da Sercom, que era a antiga Toco, e aquele ponto foi a gente que construiu, o pessoal do Objetivo, eu com outro sócio. A ideia era pôr um espaço, uma biblioteca, que as pessoas pudessem deixar livros, poder pegar, ler. Tentei colocar, meu Deus do céu. Rasgaram, meteram fogo, toda hora eu tinha que arrumar. Então você vê, é cultural. Isso é triste, né? Então, Marcos, a gente vê assim, o Charles, ele conseguiu desenvolver aqui nosso trocando ideias, né? Que foi com uma facilidade assim. E a gente natural. Ainda nem falou dessa empresa dele aí, né? Como ele chegou até você está falando, né? Mas estou vendo aqui no seu perfil, Gold Delivery, né? Que depois a gente vai passar os serviços também. Mais de 1.000 lojas transformadas no iFood, mais de 10 milhões faturados em 2024. Transformando vidas com a maior metodologia de aceleração de vendas, focadas principalmente no iFood, né? Esse número já aumentou, hein? Imagino. Já está 30 já. Já está desatualizado. Já, eu tive alguns clientes aí que saíram de R$5.000 mensal, faturam hoje mais de 500 mil por mês. Caramba! Mas claro que é um processo, é o que eu sempre falo. As pessoas, elas não entendem que a venda, ela só é a recompensa. É a recompensa.
É o processo. Né? Quando você tem um filho e ele tem que fazer algo, não tem? E aí você vai bonificar ele por alguma coisa, isso é a recompensa. As pessoas, elas querem vender, mas elas não querem ter a estrutura para vender. Se você vender errado, acabou o seu negócio. Se você não calcular seu CMV... Mas voltando, realmente ele é focado, 80% hoje do meu faturamento está dentro do iFood. Claro que agora a gente está abrindo bastante coisa aí, Shopee, Mercado Livre, porque como é marketplace, né, a mesma coisa que o iFood, então você consegue atender a demanda, claro que de uma forma um pouco diferente, que o algoritmo funciona diferente, mas ela é mais focada dentro do iFood para qualquer negócio, desde uma farmácia para um restaurante, uma açaiteria, salgados, hamburgueria e assim por diante. E o legal da nossa empresa é que você não precisa estar com um restaurante aberto ali, loja física, ter um restaurante, um salão, não, nada disso. Ah, não? Não, eu tenho vários clientes meus que trabalham dentro do apartamento. Tem uma Priscila que ela até gravou um vídeo ontem. Olha assim, grava um vídeo aí, eu preciso saber o que você está achando do meu trabalho e tal, que eu preciso postar, né? Gerar uma prova social. E aí ela postou um vídeo falando tal, que mudou a realidade dela. E você vê... a açaiteria, né? Eu vi aqui no seu... Essa daí é do Thomas. Essa daí é uma outra loja. Você vê que a gente tem bastante. Graças a Deus a gente tem bastante. O Thomas começou dentro da casa dele também, com a esposa dele, açaí, vende lanche. E aí uma coisa só que eu falei pra ele. Eu falei assim, cara... Ele falou que precisava dobrar o faturamento dele. Eu falei, cara, é o seguinte... Todas as lojas que estão aí na sua região, elas estão muito bem estruturadas. São lojas que dificilmente você, dentro da sua realidade hoje, você vai conseguir competir com elas. Abre de madrugada. Muda o seu horário. Se esforça um pouquinho, abre de madrugada. Ele falou, cara, mas eu vou pagar caro pro motoboy. Eu falei, escuta o que eu tô falando. Abre de madrugada. Então, normalmente as hamburguerias abrem que horas? Das 18 às 23, até a meia-noite. Eu falei pra ele, abre da meia-noite. Não, abre das 10 horas da noite e fica até as 4 da manhã. Então, ele não vendia das 10 à meia-noite, que as outras estavam abertas. E aí ele começou a vender da 1 até as 4. Olha só. Começou a vender muito, assim, muito. Diferente dos outros. Aí tá, você lembra que antigamente os mercados fechavam aquele horário, né? E tinha fazendo propaganda, o extra da Marginal Tietê era 24 horas. Eu ia lá no extra que era 24 horas. Telenorte. Telenorte é 24 horas. Barbosa. A maioria dos Barbosa agora... Rede Barbosa está sendo 24 horas. Pô, porque você trabalha o dia todo. Olha só, você deu a dica, né? O caminho das pedras, porque a pessoa trabalha o dia todo e de repente, pô, eu quero à noite. Então, assim, olha que dica que você deu para a pessoa. Dá mais uma dica. Olha lá aí, ó. Você deve conhecer. Donos de pizzaria. Muito. Pizzaria. Abre sua loja no iFood às 17 horas. Não abre às 18. Ah, mas eu tenho certeza que seus funcionários, que você já está na loja às 17 horas. Ah, mas eu vou abrir mais cedo por quê? Porque o algoritmo, ele trabalha por constância. Quanto mais tempo aberto você estiver, quanto mais os clientes... Porque assim, ó, o algoritmo ele funciona como, Luizinho? Imagine que você é um computador. E aí eu vou colocar uma memória do Marcos visitando seu computador, depois eu vou colocar o Charles, depois eu vou colocar o Cleison, depois eu vou colocar o Gui. Aí o Gui, tem a mãe do Gui, tem a tia do Gui, tem a não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Imagina que é assim, são vários clientes da mesma região consumindo o mesmo produto, uma pizza de calabresa com mussarela, certo? O que vai acontecer? Quanto mais pessoas naquela determinada região consumiu calabresa e mussarela, mais o algoritmo vai recomendar a sua loja para os vizinhos daquelas pessoas daquela região. Então, você precisa gerar essa memória. Então, o pessoal pensa que é mágica, não é mágica. É claro que a gente usa, igual a gente está falando, sobre cardápio, mas o segredo não está nisso. O segredo está na constância. Analisar a concorrência. Você entra lá, sua concorrência está abrindo 10 horas da manhã, abre 9. Ah, tá fechando às 11, fecha meia-noite. É isso, cara. É tão simples vender na plataforma do iFood. Se gerar 2 pedidos, se você sua loja vender 2 pedidos antes da concorrência abrir, quando a sua concorrência abrir, tem as listas especiais do iFood, a sua loja vai estar lá. Você vai tomar o lugar da sua concorrência. Se você também colocar que a sua loja vai abrir às 9 e você não abrir, você vai perder para sua concorrência. Então é constância. É uma briga de leão ali, ó. Tem uma plataforma, uma vitrine que tem 200 lojas e as pessoas brigam por espaço. E é isso. É constância.
É só isso. Pizzaria abre às 17, que já tá feito. Que a dica é para nossas parcelas lá da esquina da Esfirra também, né? Exata. E o Gui já tá dando... Top, gostoso, hein? Quando o papo é bom, olha quanto tempo a gente foi batendo assim, aprendendo com o Charles, né? E como é que as pessoas chegam até você, essas pessoas que querem realmente, você vai até elas, como é que é feito o seu trabalho aí? Você falou que não está focado só no segmento de alimentação, você pode também atender outras demandas. Qualquer empresa que vende através da internet ou que precisa gerar posicionamento para poder vender mais, se posicionar, porque é como eu te falei, até no iFood acontece muito sobre isso. Às vezes a pessoa vende marmita e aí tá na loja dela assim, Marcos Dias. Tá, eu tô vendo ali. Só que tem 200 lojas, aí todas as lojas tá escrito marmita, restaurante, então eu sei que marmita vende aonde? No restaurante. Você acha que alguém vai clicar na loja Marcos Dias? Agora se você colocar marmitaria Marcos Dias, todo mundo que tá procurando marmita vai bater assim. Então é o posicionamento. Muitas lojas, a gente tem esse costume, a gente tá andando na rua às vezes, as lojas físicas, eu quero ver uma loja de terno, sei lá. Você viu uma loja na internet, achou legal, você vai procurar essa loja, você não acha, porque não tem uma fachada, você olha para a loja, não parece uma loja de terno, igual alimentação, tem que ser laranja, amarelo, branco, são psicologia de cores. Paleta de cores, né? Você vai trabalhar com, por exemplo, estética, é rosa, é branco, confeitaria, azul bebê, confeitaria, rosa, branco. Você vai fazer um negócio mais formal, tipo, por exemplo, loja de terno, preto e dourado, cara. Gold Delivery. Gold Delivery, preto e dourado. Preto e dourado. Então, na verdade o Gold Delivery é porque eu tinha um canal no YouTube chamado Delivery de Ouro, tô até voltando com o canal agora, que eu chamava Delivery de Ouro. Aí quando eu comecei a pensar realmente na empresa, eu falei, peraí, Delivery de Ouro, Gold Delivery. Fechou, é isso. E aí foi. Tanto que foi o Goldcast, Gold Delivery, tudo, tem que trazer toda essa paleta de cores. Foi puxando. Entendeu? E na sua empresa, é você quem hoje está atuando lá na sua empresa? Hoje é eu sou majoritário, né? Eu que iniciei, o fundador, eu comecei todos os projetos. E tem o Ralph, que é meu sócio, que ele me ajuda na parte administrativa. Toda a parte chata, burocrática aí de imposto, contrato, nota fiscal, tudo tá na mão dele. Igual você me perguntou como que os clientes vêm até mim, pela internet, pelo meu Instagram, WhatsApp, pelo YouTube, né? E também por indicação. Graças a Deus, todos os clientes que eu atendo hoje, todos eles me indicam. Que legal. Então, eu acho que é muito interessante isso. Isso é uma outra coisa que se chama recorrência. Todo empresário precisa ter. É legal você ter clientes novos todos os dias, é legal, mas os clientes que compram de você precisam comprar mais de uma vez. Senão, você não cresce. Você vai ficar sempre... E aí você tem buscando novos clientes e você não consegue acompanhar, né? O custo é muito alto. E essa questão de cashback funciona nesse seu trabalho, não? Então, dentro do iFood, dependendo do seu ticket médio. Por exemplo, se você é uma loja de comida japonesa, o ticket médio está acima de R$100, R$80, compensa você dar um cashback. Tipo, a partir de 3 compras que você fizer na minha loja, você ganha R$20 de desconto na sua quarta compra. Só que, na grande maioria dos nichos que tem dentro do iFood, não é interessante. Porque o ticket médio do iFood ali está em torno de R$50, 40, marmita é, por exemplo, 25, 30 reais. E a margem é pequena também, né? E aí tem algumas estratégias que a gente utiliza para poder aumentar o ticket médio. Igual a loja de marmita, a gente faz um upsell, que é o cross. Faz o cara comprar lá, sei lá, a marmita e a Coca-Cola. A marmita e uma sobremesa. A marmita e mais uma mistura adicional. Então a gente tenta criar esse tipo de situações. E os produtos iscas. Toda loja precisa ter um produto isca. O que é o produto isca? Se o seu ticket médio é R$50, se os produtos mais caros são R$50, você precisa ter um produto abaixo de R$50, que é só para trazer o cara para sua loja. Na verdade, no meio aqui educacional chama de boi de piranha. Boi de piranha, isso aí. A gente fala boi de piranha. Legal. Marcos, você vê quanta coisa nós aprendemos com o Charles no nosso Trocando Ideias, né? Legal que dá para fazer mais episódios. Não, nós vamos ter que trazer você, Charles, de novo, porque não chegamos nem na metade. Falo muito, né? Não chegamos nem na metade. Você vê de bem, né? Você vê de bem. Tá dentro de você. Isso é um talento seu, que ninguém vai poder nunca tirar. O talento tá dentro. Mas tem uma coisa que, antes de você também fazer as considerações finais, o Gui já deu um toque aí do tempo, aí a gente fica... Ele também vai fazer o dele aqui hoje. Ele vai fazer o dele, né? E a gente tem uma surpresa para você. Tá, glória. Que vai ser assim, bate pronto. Fala para ele, canta para ele. Ping-pong. Um ping-pong. Eu falo uma palavra, você tem que ser ligeiro e rápido para devolver essa palavra.
Entendeu? Vamos lá? Devolver com qual sentido? Como assim? Bate pronto. Ele falou, você fala alguma palavra que em cima significa daquilo que significa para você. Ah, tá, entendi. Fechou. Entendeu? Vamos lá? Pronto aí? Então vamos lá. Negócios. Vida. Opa, tem mais aqui. Vamos ver aqui que a gente foi ver. Empresários. Pessoas. Boa. Talentos. Network. Infância. Superação. Pai. Eu faço toda vez isso. Pode ficar à vontade. Sacaneia. Vai lá. Pode. Resiliência. Filho. Base. E a sua mãe? Transformação. O que é o amor para você? O amor pra mim é eu conseguir conviver com as pessoas mesmo não concordando com elas e respeitando. E por fim, o sonho. Ser melhor do que eu fui todos os dias. Eu vou fazer mais uma. Deus. Meu caminho. É isso aí. Minha direção. Aí, ó, tudo. É isso aí. Mandou bem. O pai E a gente vê pelos olhos isso daí que a gente vê. A sinceridade, sua transparência, que Deus te concebe sempre assim. Que possa... A gente precisa... O mundo precisa de pessoas que realmente tenham sensibilidade. Que tenham essa alegria que você mostra, põe para fora. Que isso está precisando. Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos obstáculos. E tem uma historinha que eu gosto de falar para as pessoas. A historinha da formiga que saiu para buscar alimento. Um grãozinho de, areia, de arroz. E no meio do caminho tem uma pedra enorme. E ela não tinha como chegar no formigueiro tão rápido. Então ela teve que dar uma volta muito grande, mas muito grande. Quando ela chegou no formigueiro, as outras formigueiras falaram: nossa, você está aqui, você sobreviveu. Ela falou: por quê? Aquele caminho que a gente costumava, tivemos, todas as nossas migas foram devoradas. Então, às vezes, as dificuldades que a gente tem na vida de mudar a nossa trajetória, Deus está mostrando que tem uma coisa muito melhor e ali tem um lugar muito pior que poderia trazer o mal pra gente. Então, é isso aí. Parabéns. O livramento, né? Sempre livramento, né? Vamos vender o peixe dele agora? Vamos vender o seu peixe. Quem quiser entrar em contato aí para dar um upgrade no restaurante, igual o Sander Meca, né? O cara que te... Também, né? Foi um cara que deu um testemunho muito legal aí no seu Instagram, né? O Sander foi um cara que eu cheguei na loja dele lá, ele tava fazendo 2 pedidos por dia, 3 pedidos no máximo. Quem não conhece o Sander, né? O cara que participou do grupo... Como que chama lá? Twister. Twister. Esse amor, 40 graus de febre. Minha mãe não gostava dessa música. Aquela história, né, de envolvimento com drogas, ele foi um cara de muita superação, de resiliência e transformação. É um cara que eu não conhecia, na verdade, quando eu fechei lá no restaurante foi por causa do sócio dele, que é o 15, que estava no mesmo encontro de negócio comigo lá do Antônio Fogás, do Pablo Marçal. E aí eu conheci ele porque ele que fica na operação, né? O 15 é um dos sócios dele, acho que é sócio investidor apenas. Conheci, cara, também ele participou da Fazenda também. Olha que legal. É um cara, assim, de muita superação. Não conhecia a história dele, fui conhecer, escreveu um livro agora, não lembro agora o nome do livro, até peço desculpa. Mas, cara, é um cara... É isso que é gostoso, cara, do meu trabalho. É o que eu sempre falo, sobre a multiplicação de talento. É isso aí, cara. O que é multiplicar talento? Professor, eu vou encontrar com o senhor, eu preciso aprender alguma coisa com o senhor. Se eu não aprender nada com o senhor, você tá errado. O senhor tem alguma coisa que pertence a mim e eu tenho alguma coisa que pertence a você. As pessoas não entenderam o propósito disso daí. Isso é tão importante e tá faltando, mas a gente é superações. E quem quiser, qual é a sua rede social, manda um recado pro pessoal e o WhatsApp. Agora vende esse... Mentoria, vai ter o evento também, né? Já vamos falar desse evento aí. Dia 24 de maio eu vou estar palestrando lá em Alphaville. Quiser entrar em contato, tem o meu Instagram, tá? Que é @soueucharleswitzel, WITZEL. E tem o Instagram da Gold Delivery, que é goldelivery.amc. Tá bom? Gold Delivery, né? Gold Delivery. Gold Delivery. E tem falou o seu podcast aqui? Eu tenho o Goldcast também. É isso, mano. Toda quarta-feira ao vivo. Hoje nós temos também, né? Hoje vai ser ontem, que vai ser depois. Já foi anteontem, né? Nós estamos na sexta-feira. É atemporal. Aqui, aqui no Ecos Studio é tudo atemporal. Não existe. Não existe passado, é presente todo dia, né? Exatamente. É presente todo dia. Temos o Goldcast e dia 24 de maio agora eu estarei presente. Você que quer vender mais,
através da internet, quer aprender os segredos do algoritmo, como criar uma oferta de sucesso, tanto você aparecendo, ou se você tem medo de aparecer, tem vergonha de aparecer e quer vender através da internet, as pessoas não saberem que é você que está vendendo, nós vamos ensinar as estratégias do zero, vai pegar você pela mão assim e falar, vem cá, faz isso, é essa plataforma, é assim que faz. Vou estar junto com o Caio Garçom e outros convidados lá em Alphaville. Vai ser, esse preço aí eu vou falar, hein? Até amanhã já acabou. Que dia que vai ser? 24 de maio. Pô, data maravilhosa. Eu faço aniversário dia 23 de maio. Eu também. Eu também, esqueceu? É verdade, nós estamos geminianos. Caio Garçom que participou do seu podcast, né? Vai participar hoje também. Quarta-feira passada, porque nós estamos na sexta. Que nós na sexta, então. Pessoal. Você falou do presente, lê essa aqui, Lê aí. O seu futuro depende das escolhas que você faz no presente. Tá vendo aí, Tá vendo? Você acabou de falar. É isso aí. Você acabou de falar, tá aí. Bora? Vamos embora? Tudo decisão. Então é isso. Vamos lá? Gostou? Foi bom pra você? Foi claro. Foi claro. E aproveitando essa frase, eu posso finalizar com uma frase que é o primeiro livro. Pessoal, lê. Desculpa, tá, Luizinho? Desculpa, Marcos, mas eu preciso falar isso aqui, Lê. Pega um livro. Não gosto, não importa. Lê. Lê duas linhas por dia, não importa. Lê. Começa. Entende uma coisa, pessoal. Você está pegando uma experiência de uma pessoa que viveu 50, 60 anos e você está em 200 páginas, você está absorvendo toda a experiência. O que ela fez de bom, o que ela fez de errado. Tudo. Você consegue encurtar o seu caminho, você consegue diminuir todo tipo de dificuldade que você vai ter ao longo da sua carreira, do seu negócio, ao longo do seu trabalho no CLT. E é isso. Dar o primeiro passo é sair do estado inercial de acomodação e assumir o protagonismo da sua própria vida. Foi uma frase que eu li num livro A Felicidade Dá Lucro, do Márcio Fernandes. Foi o primeiro livro que eu li. Olha que foi esse livro que transformou minha vida. Quando as pessoas perguntam o que mudou, esse livro. Mas você vê como tem. E aquilo que a gente fala, tem algumas coisas na vida que a gente tem que ter. Ó, o Rodrigo ali! O Rodrigo tá aí, meu? Tem algumas coisas que tem que ter na vida, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, então é isso aí, você tá bem nessa linha. Tá bem. Tá bem? Vamos lá? Fechou? Fechou? Vamos agradecer então a galera? Vamos agradecer. As patrocinadores. Vamos começar mais uma vez com o nosso querido Ecos Studio, falando que a gente está aqui dentro do Polo da Unip, tá bom? Criação, roteiro, distribuição, isso voltado para podcast, mas também você pode produzir seu webinário, né? De repente, o próprio Charles trazer aqui os seus produtos para dentro do nosso Eco Studio também. A ferramenta mais eficiente para conectar a sua marca, nós estamos falando obviamente de podcast, você pode trazer o seu também para cá. Temos o WhatsApp 919728716, 919728716, ou então pelo nosso site ecosstudio.com.br. Lembrando que o Ecos Studio está aqui dentro da Unip Polo Taboão da Serra. É isso aí, que nem o Charles acabou de falar. O seu futuro depende da escolha que você faz no presente. É agora, é aqui na Unip, fazer a sua graduação. Hoje, como o Charles já fez a chamadinha, hoje você vai ter um desconto super especial. Fala com a Cristina, tá? Com a Maria Eduarda, né? E seu diploma te espera aqui, É aqui. Então, caso você realmente queira fazer uma graduação com qualidade, com tradição, e mais uma vez quero agradecer. O Objetivo completou 60 anos, tá? E a Unip, faz parte dessa conquista, né? Então, agradecer aos nossos amigos lá que estiveram com a gente na Bet Educação, que é a maior feira de educação da América Latina. Foi um grande prazer estar lá com o pessoal. E vamos falar agora de Helpcell? Sim, Robson. Robson, falando em Helpcell, todo mundo precisa hoje de um celular, né? Todo mundo depende, né? Falando sobre isso, tecnologia, o seu celular merece o melhor cuidado. Tela quebrada, a bateria é ruim, Helpcell resolve, e resolve mesmo. Tem que tomar cuidado com onde você vai, viu? Para você não ter problema. Serviço rápido, peças originais, qualidade garantida. Anote o WhatsApp, 937349952. 937349952. Seu celular novo, sem complicação. Assistência técnica até em 4 horas. Helpcell, chama que resolve. E resolve. Fala que assistiu o nosso programa Trocando Ideias. Professor Luizinho, Marcos Dias e Charles, o grande Charles. É isso aí. Vamos lá? Desconto especial, hein? É isso aí. Bom, continuando, mais uma vez, né? Você que está procurando a sua casa própria, não vai se meter em roubada. Aqui a gente tem uma indicação muito bacana que é a P4 Negócios Imobiliários. Você sonha em ter a chave da sua casa própria, mas a burocracia você vai deixar por conta de quem? P4 Negócios Imobiliários. A P4 tem a solução perfeita para você, assessoria completa em financiamento imobiliário com todos os bancos, olha só que bacana, para garantir as melhores taxas e condições do mercado. E o melhor, hein?
tudo, você não vai pagar nada até a assinatura da emissão do seu contrato. É P4 facilitando a sua vida. Pare de perder tempo, então, procurando o financiamento ideal. Dê o primeiro passo aí rumo ao seu grande sonho, que é adquirir a sua casa própria. Entre em contato agora com o pessoal da P4 Negócios Imobiliários, através do zap 957431375, ou então vá pessoalmente na rua Amaro Cavalheiro, 347, aqui pertinho no Parque Pinheiros. E P4 Negócios Imobiliários, imóvel certo, na hora certa, para você. É aquilo que a gente falou, né? Não transforme seu sonho em pesadelo. Exatamente. Sonho tem que ser cuidado com pessoa que quem entende. É. Que nem o Charles, né? Exatamente. Hoje, cuida do sonho de muitas pessoas. Deu uma aula aqui pra gente hoje, né? Ô, Rodrigão, parceiro aqui deu uma aula hoje, viu, meu? Olha... Tá de parabéns. Nós vamos ter que fazer 2 programas, viu, Rodrigão, com ele, viu? Porque, olha, um programa foi pouco. Tá bem, viu, de parceiro. Graças a Deus. Falar em consultoria, vamos falar da Adler agora, nosso querido amigo. Acabei de falar da Adler, não é isso? Falei da P4. Não. Hoje tá bom, tico e teco. Quebra todo o esquema do Gui lá, coitado. Tô na sequência agora. Vamos falar da Adler, que é o nosso querido Alberto. Grande abraço para você, Alberto, que também está sempre acompanhando os episódios lá no YouTube. Soluções contábeis que impulsionam o seu negócio na Adler Consultoria. Você confere, olha só, assessoria contábil, simplificando a sua gestão financeira, consultoria estratégica, planejamento fiscal e tributário sob medida, regularização de empresas, olha só, deixe a burocracia por conta da Adler. Foco no crescimento enquanto cuidamos da sua contabilidade. Anota o WhatsApp, que também é telefone 3682-4243, 11-3682-4243, ou então acesse o site adlercc.com.br. Adler Consultoria, parceiros do seu sucesso financeiro. Agora foi, hein? Agora foi. É assim, quer cuidar da saúde da sua empresa na Adler. Isso é tão importante. Vamos falar agora de Visão? Ótica Visão, dar um grande abraço pro Marcelo, que nosso também pai. Está acompanhando direto aqui no YouTube. Está aqui direto com a gente, faz parte do nosso grupo de Conect, como o Charles também, né? Ótica Visão, veja o mundo com clareza e estilo. Na Ótica Visão você encontra lentes de alta qualidade para todas as necessidades. Eu vou te falar, ó. Isso é importantíssimo. Armação moderna e confortável. É outra coisa, né? A pior coisa é um óculos incomodando. Você vê, olha o óculos do Charles, dá uma olhada no óculos do Charles. Cara, não é fraco não, né? Boa. Não é fraco não. Atendimento personalizado, exame de vista no local. Na verdade, sobre loja. Isso. Você vai lá, faz o exame e já pode sair com o seu ó. Cuide da sua visão com quem entende do assunto. Entre em contato pelo WhatsApp 940 87 5858. 940 8758. Ou vá na loja pessoalmente, na rua Ernesto Rosa da Fonseca, número 219, Taboão da Serra. Ao lado das agências do Correio, em frente ao Banco Itaú. Isso. Ótica Visão, mais que um óculos, uma nova perspectiva de visão. Você quer enxergar longe, ó, que nem a gente, que nem o Charles e que nem o Marcos Dias, é na Ótica Visão. E outro cara também que manja muito, viu? Ele dá uma aula. Quando você vai lá fazer o exame, putz, você sai lá realmente convencido que você precisava do melhor produto. Bom, vou falar agora de comércio de ferragens, ferramentas e produtos para manutenção. É óbvio, né? Eletrificar, sua casa de elétrica de confiança. Na Eletrificar temos tudo para o seu projeto elétrico. Materiais elétricos de qualidade para instalações super seguras, iluminação moderna e eficiente para todos os ambientes. Temos também cabos, disjuntores, tomadas e muito mais, com garantia, o que é melhor, hein? Grande variedade. Pode passar, não tem problema não, estou falando aqui. Tudo isso com atendimento especializado, que é o que a gente gosta de falar, né? Preços competitivos e, é claro, com produtos das melhores marcas. Não tem problema, aqui ao vivo assim também. Ligue já, 4557-2201. Na Eletrificar, você pode ligar agora mesmo, 4557, dependendo do horário, 2201, ou vai pessoalmente lá na Elias Yasbeck, 2775B, em Embu das Artes. Eletrificar, energia para eliminar os seus projetos. Nada de tomar choque, né? De maneira. Gente, chegamos a mais um final do nosso Trocando Ideias. 41º da segunda temporada. Eu, professor Luizinho Marcos Dias, Charles, essa pessoa simpática, legal, que passa uma energia boa. E a gente só tem a agradecer, e agradecer principalmente a Deus. Né? Então sempre é um momento de a gente agradecer a Deus. É um sonho, um projeto nosso lá de trás, eu e o Marcos, eu sempre reconheço, agradeço meu parceiro por embarcar nesse nosso sonho. A recíproca é verdadeira. Agradecer o Gui, agradecer a todos que estão aqui com a gente. Hoje o Cleison também agradecendo aí pela cobertura, tá aí, né? Também cobertura aí com a gente. Parceiro nosso também. Então é isso aí. Então você realmente só tem a agradecer. A gente às vezes pede muito e agradece menos. Então vamos agradecer mais. Falou, gente? Grande abraço, até o próximo programa. Valeu, tamo junto. Falou, obrigado. gente. Valeu.